O Bom Dia Pará. Bom dia a você, meu caro Marcos Braz. Marcos, obrigada pela presença. A nossa querida Fábia. Marcos, aquele momento da temporada em que os clubes estão em busca dos seus reforços e de se montar, o Remo com uma natureza diferente, porque há 31 anos não disputa essa competição, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, um desafio muito grande, e tem sido um desafio grande. Bom dia. Bom dia a todos. Nós temos que partir do princípio que 14 meses atrás nós estávamos na Série C. Isso aí é um fator em que a gente tem que sempre botar dentro da atmosfera. Quando você traz um jogador agora com mais responsabilidade ainda a nível de Série A, você tem que fazer o convencimento através também da parte estrutural. E aí você também tem que ser honesto em falar as possibilidades do que nós teremos para frente e o que nós temos na atualidade. Enfim, o Remo vem fazendo esse dever de casa. O principal também ponto, Abner e Renan, Fábio, é que nesse momento agora nós temos que decidir qual será o objetivo em 2026. O objetivo é permanecer na elite do futebol brasileiro. Esse é o nosso grande desafio. E a partir daí tentar fazer com que todas as contratações sejam dentro desse quadro aqui. E é o que a gente está trabalhando. A gente, pelo que vê no mercado, e é natural que isso ocorra, Fábio, Marcos e para quem está em casa, se definir primeiro essa meta, né? A meta então é permanecer. E a partir daí fazer montagem desse elenco que precisa, logicamente, da assinatura de quem vai comandar esse elenco, ou seja, de quem vai ser o treinador desse elenco. O Remo, ele vai fazer isso? Primeiro contratar o treinador e a partir daí anunciar os reforços, se bem que vazou para a imprensa no fim de semana o Aleph Manga, o atacante, como contratado. Como é que vocês têm trabalhado isso em relação ao treinador e ao modelo de jogo, a característica, que jogadores ele gostaria de trabalhar? O treinador também se enquadra dentro desse objetivo principal do Remo na competição no ano de 2026. Nós estamos com algumas tratativas em relação aos treinadores, à comissão técnica. Nós já estamos fazendo isso. É importante falar que dentro dessa tratativa, no começo, nós tentamos a renovação do Guto. Parou-se num quesito de questionamento em relação à parte contratual. Nós avançamos para outros nomes e acompanhando o mercado, está trabalhando. Eu já conversei com alguns técnicos. Existem muitas situações em que o técnico é oferecido e depois, logo no segundo momento, aparece aqui na imprensa aqui que nós fomos atrás de técnico A, B ou C. Nós estamos fazendo isso com muita tranquilidade, e o mapeamento de todos os atletas que caíram ontem do futebol da Série A, que também a gente acredita que seja um fato facilitador em relação à contratação. Jogador, às vezes, que ficou 3, 4, 5 anos na Série A, tem dificuldade de jogar a Série B, porque é um outro campeonato, é um outro mundo. Então, nós estamos trabalhando incansavelmente a gente possa ter um 2026 como a gente teve aqui. Um ponto em que a gente vai para o enfrentamento que tiver que seja, nós não vamos contratar só pelo nome. Abner, Fábio, nós precisamos fazer aqui diferente para que os resultados aconteçam diferentes. Se nós entrarmos naquele processo de trazer só jogador que tem nome, que tem histórico, isso não sustenta os objetivos em que o Remo irá querer para 2026. A gente precisa que o jogador mais novo, quando eu falo mais novo, não é o de 20 também, mas de 24, 25, 26, com caixa, com pulmão, para aguentar as viagens aqui. Eu sou conhecedor da logística, da logística num grau facilitador, que você tem que esteja partindo do eixo Rio-São Paulo,
Minas Gerais e também dos fretamentos que fazem uma diferença enorme. Então, nós temos que ter jogador que aguente toda a temporada nos nossos objetivos finais. E Marcos, quando você pega o telefone e faz contato, como é que o Remo tem sido recebido no mercado com essa novidade de Série A do Campeonato Brasileiro? Você já pegou algum não? O pessoal tem recebido bem? Como é que tem acontecido? É recebido com surpresa, né? Foi uma grande surpresa, a reta final, eu acho que o Remo virou o queridinho nacional. Muita gente, muitas pessoas influentes no futebol brasileiro torcendo para que o Remo voltasse à elite do futebol brasileiro, pelo que representa da região norte, pelo que representa a paixão do paraense pelo futebol. Então, acho que foi uma excelente atmosfera que nos fez proporcionar esse resultado final de o Remo voltar para a elite do futebol brasileiro. Está entre os 20 melhores clubes do Brasil. Acho que é muito importante a gente falar isso, falar desse feito, e um feito que partiu de todos aqui, muita gente trabalhou com isso, principalmente a torcida remista. E quando eu toco o telefone, o Remo chamando essas pessoas para vir para cá, para ser atleta do Remo, para ser técnico do Remo, como é que o mercado tem recebido isso? Não, está sendo bem receptivo, claro. Que eu sempre gosto de pontuar, até sendo chato nisso aí. Eu falo claramente que nós precisamos aqui avançar nas partes estruturais. Digo que na parte humana da estrutura, os funcionários, foi uma grata surpresa o que eu encontrei aqui, também falo isso aí. Enfim, e eu vou para o processo de convencimento. Eu falo da cidade, eu falo do peixe, eu falo da região. Eu tenho que vender também. Ganhar pela barriga. Eu tenho que vender também. Eu vou um pouquinho aí amenizando e humanizando e falo o seguinte: nós jogaremos sempre para 40 e 50 mil pessoas. Então, é legal você estar em clube estruturado, ali das regiões principais do Brasil, talvez mais estruturados. Mas eu acho que é mais legal ainda você jogar para 40, 50 mil pessoas, que é o que acho que isso aí vai acontecer ao longo de 2026 com a gente. Agora, Marcos, a gente tem visto, né, nesse novo elenco, principalmente que vocês conseguiram juntar para a Série B, muitos jogadores que se identificam com Belém. Isso foi fator também determinante para garantir a permanência deles para a Série A? Como é que vocês têm lidado também para garantir a permanência desses jogadores para o próximo ano? Fábia, o que aconteceu é o seguinte: quando acabou o campeonato, os jogadores em que a gente entendia que estavam adaptados aqui, a gente fez um esforço enorme para que eles continuassem aqui. Exatamente por isso, por a gente entender que jogador adaptado em Belém não tinha sentido a gente chegar a correr risco para trazer outro, mesmo que esse jogador tivesse um pouquinho abaixo do nível, caso as análises fossem essa, de um outro que a gente pudesse trazer por risco. Então nós, primeiro, por isso que também tem um questionamento, não estão contratando, cadê os jogadores, cadê uma expectativa enorme. Nós estamos renovando primeiro, ajustando quem é que estava aqui, quais são os jogadores aqui que nós iremos ficar tranquilo para a posição que ele está sendo renovado, para aí sim nós começarmos a ir para o mercado. Quando eu falo ir para o mercado, nada tem a ver, Fábio, em relação às análises e os estudos que já estão se fazendo. O setor de scouter do Remo está 2, 3 dias trabalhando 8 horas por dia, fechado dentro de uma sala do Baianão, com 3, 4 televisões, analisando e olhando e discutindo vários jogadores na exaustão, para que a gente possa, de fato, aí a gente começar na parte de interlocução com os empresários. E um ato que eu faço sempre, a primeira coisa que eu faço, eu ligo para o jogador, antes até muitas vezes de ligar para o empresário, explico o que é o Remo, falo o que é o Pará e vejo o seu interesse. Quando acontece
um sinal verde, aí sim eu vou para a parte financeira para fazer os ajustes. O jogador tem que vir aqui, não pode ser só pela parte financeira, tem que ser pela parte financeira também. Isso desde o começo aqui, eu também fui aprendendo algumas coisas e também fui analisando outras em que sempre me falaram aqui que aqui tinha que pagar muito mais, que aqui a gente tinha que, porque o jogador não quer vir, até mas o jogador não pode vir aqui só por dinheiro. Marcos, o Aleph Manga, ele foi uma oportunidade de mercado? Sim. Ou era um jogador que o Remo já namorava? Não, foi uma oportunidade de mercado, era um jogador que nós já vínhamos monitorando e teve a coincidência do Pedro Rocha sair e nós termos um acerto. Eu gosto muito de falar, Abner, quando está acertado, depois que está assinado. Está bem encaminhado, está bem ajustado, mas eu gosto muito de falar de jogo contratado quando está assinado. Enfim, então é um jogador que nós contamos com ele para 2026. Muito Procede bem. a informação. Até para fechar, Marcos, essa é a grande pergunta. É difícil a gente... Vou perguntar diretamente, mas às vezes é muito difícil o clube até se posicionar, porque está no mercado, está em busca dos profissionais e tudo mais. Mas a informação que me chegou é que o Remo tenha conversado com um treinador, e que ele pediu alguns dias para poder responder ao Remo. Isso bate ou vocês estão dando tiros positivamente, né, no mercado em busca? E qual é o padrão desse treinador que o Remo está indo buscar? O Remo tem mais de 100 anos, ele não pode ficar e não deve ficar refém de ninguém. Então, procede a informação, nós estamos tentando ajustar para um grande treinador, mas o meu cargo não me deixa ficar refém ou somente nesse treinador e eu estou também olhando e ajustando outras situações. Será possível esse que você está falando? Talvez difícil, mas é o meu fazer os ajustes e analisar outros treinadores dentro das características em que eu acho que tem que ser para o Remo em 2026, pelos objetivos claros. O objetivo claro do Remo para 2026 é a permanência na elite do futebol brasileiro. Às vezes o torcedor fica chateado, outras pessoas ficam chateadas, tem que ganhar o Paraense, tem que ganhar o Supercopa Pará, tem que ganhar a Copa Verde, eu também quero ganhar. Eu passei a minha vida no futebol ganhando, mas a gente também tem que ser responsável de fazer a comunicação correta e justa para que a gente não engane ninguém. Muito bem. E o torcedor está enchendo a paciência nas redes sociais, ele quer a contratação, ele pergunta. Para gente que trabalha com futebol, Fábio, tu acorda, tu vai na tua rede social, vem cá, o Remo vai contratar. Quer saber tudo. Quer saber tudo, está apreensivo. E a gente sabe que o tempo é escasso, né? Mas o Remo tem uma base. E falando dessa base, Marcos, a gente pode confirmar Pavani, pode confirmar os jogadores que já têm contrato, o Marcelinho, que nós demos agora como notícia também, ou seja, o Remo tem uma base para começar o ano, né? Tem uma base, é exatamente isso, é em cima dessa base que nós estamos trabalhando. Agora, é importante pontuar, o Remo teve uma falta de sorte, que é a primeira vez em 40 anos que o Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro. Eu já estou começando a acreditar que tudo no Remo é difícil. As coisas vão, mas eu estou começando a acreditar. Isso aí é um fator muito complicado. Não estou aqui botando nenhuma desculpa, vou trabalhar igual, vou resolver igual, mas é uma situação desconfortável que nós precisamos ter um elenco aí no dia 3, 4 de janeiro para que ele possa fazer uma pré-temporada, para que a gente possa, no dia 28, estar estreando no Campeonato Brasileiro, no dia 25, estreia do Campeonato Paraense, no dia 18, final da Copa Super Pará. Então, assim, nós temos que, com calma, analisar e ajustar toda essa programação para que a gente veja o que é melhor para o Remo. Volto a dizer, querer ser campeão eu também quero, vou lutar para isso, vou brigar para todos os títulos, mas com responsabilidade em cima do principal objetivo do Remo. Só pedindo ao nosso diretor, só uma ultimazinha aqui, perguntinha, como é que vai se dar o anúncio das contratações, Marcos? Como é que você visualiza isso para o torcedor, para a imprensa? O clube contrata e já anuncia ou faz pacotão? Eu
historicamente, eu gosto de fazer o seguinte, não, pacotão não. Nós, conforme formos contratando e fechando as contratações, nós vamos anunciando. O problema é que os vazamentos, né? Então, às vezes o jornalista fica chateado que me liga e esse nome aqui já está saindo tudo quanto é lado, já está confirmado. Só é confirmado para mim, Abner, quando está assinado. E às vezes a gente é reticente de fazer essa confirmação simplesmente por esse fato. Conforme for assinando, nós vamos botando na mídia social, do clube, pertinente ao que interessa para o clube na área de marketing. Diz uma coisa, aqui tem um presente. Vai ter um presente de Natal para o torcedor do Remo, assim, para o torcedor ficar feliz da vida, né? O Marcos Braz chegando assim como o Papai Noel e dizendo, está aqui, Nação Azulina, um presente de Natal. Tem alguém que, de repente... Abner, o presente da Nação Azulina tem que ser no último dia do campeonato, em 2026, com a permanência na elite do futebol brasileiro. Então, gostaria muito de dar um presente de Natal para toda a nação, dentro da responsabilidade de uma contratação grande, mas o nosso objetivo é esse, é fazer com que as contratações sejam responsáveis e, mais do que nunca, esportivamente dê resultado ao Clube do Remo. Que Papai Noel ruim esse? Ele dá presente no Natal vigente e está esperando o Natal do próximo. Faz isso lá em casa, porque não tem filho pequeno. Se tivesse, não dava uma resposta como essa, né?